Oi, pessoal. Hoje eu queria tirar umas dúvidas sobre semidroponia e falar um pouquinho desse modo de cultivo para quem está começando agora, aí tem interesse em testar esse método nas suas plantas. Bom, na semidroponia, a planta ela não fica em terra, ela fica num tipo de substrato inerte. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse substrato que ela tá não aporta nenhum tipo de nutriente para a planta. Então, a planta ela vai desenvolver as raízes e ela vai buscar esses nutrientes no fundo do vaso, que é onde a gente vai colocar a água e os nutrientes que a planta precisa. E com isso a gente evita fungo, bactéria, algumas doenças e também a gente tem um controle maior da adubação que a gente faz na planta, né? Que você faz na planta e dos nutrientes que essa planta está recebendo. Claro que tem que ter uma atenção maior a essa nutrição, uma vez que a planta não tem nenhum outro meio de conseguir nutrientes que não seja a adubação líquida, né? E assim, o substrato que eu uso é o Lechuza Point, que é esse aqui, tá aqui dentro. Ele é de uma marca alemã e quando eu morava no Brasil eu tinha um pouco de dificuldade de encontrar, eu não achava. Mas aqui fora na Europa, acho que em geral é bem mais fácil. Para quem não conhece o Lechuza Point é esse aqui, ó, que é uma mistura de minerais, de grava vulcânica, tem também pedra pume, tem acho que zeólita, é um mix de rochas, né, de minerais, com uma granulagem menor que, que a gente utiliza na planta. Qual que é a vantagem de fazer isso, tá? De você ter uma planta em vez de terra, ter uma planta em lechuza ou argila expandida, zeólita, o que seja. Que algumas plantas elas precisam de oxigênio nas raízes, elas precisam de uma aeração maior nas raízes. Então, com esse tipo de substrato, as raízes conseguem se oxigenar e se desenvolver melhor. E isso ajuda a evitar o apodrecimento de raízes, que em algumas espécies é muito comum, como as alocáceas. Para fazer para colocar a planta nesse tipo de substrato é muito fácil. Primeiro você tem que limpar as raízes da planta, né? Tirar todo o substrato orgânico para evitar o risco de apodrecimento. Depois você pega um vaso de semidroponia ou qualquer outro vaso que ele possa ficar suspenso sobre um outro vaso. E esse daqui é apropriado para hidroponia. Aqui tem uma base maior, que aqui no fundo vão os nutrientes e a água e os nutrientes. E aqui tem uma base que é menor, que ela vai ficar suspensa. E ela também tem uma cordinha, e essa cordinha vai no fundo do vaso. Então, inicialmente, quando eu coloco a planta aqui, as raízes da planta não conseguem alcançar o fundo da água. Então, se você coloca um barbante, que seja uma cordinha qualquer, com isso essa corda ela acaba puxando água para o substrato e o substrato acaba passando essa água para as raízes até que a planta começa a desenvolver suas raízes e as raízes chegam ao fundo do vaso e você não precisa mais da cordinha em si, mas ela é uma boa ajuda no começo até a planta se adaptar. Como é que faz? Enche um pouquinho de substrato no fundo do vaso, adequa a planta, coloco a planta ali já com as raízes limpas, com as raízes bem espalhadas para aumentar a eficiência de consumo daquelas raízes, né, dentro do vaso. E uma vez que você fez isso, você completa com lechuza. Vou mostrar para vocês outras plantas que eu tenho aqui, também lechuza, e ver que todas elas desenvolveram bem as raízes. Tá, essa alocácia aqui também desenvolveu bem, uma oente. E todas as minhas alocáceas praticamente, com exceção de poucas, que são maiores, estão nesse tipo de substrato. E estão indo muito bem. Quando eu tinha alocáceas no substrato normal, eu acabava regando demais, elas acabavam apodrecendo. Então era um sacrifício mantê-las vivas. E assim a planta ela vai se hidratando sozinha.
que é uma grande vantagem, de não precisar estar regando toda hora ou estar regando em excesso. De vez em quando tem que trocar esse substrato. E o que acontece? Muita gente deve ter visto em vídeos que existe um outro tipo de substrato que as pessoas usam que se chama fluval. Esse fluval, ele não é totalmente inerte, ele tem fósforo e outras substâncias, mas ele é ótimo para desenvolver raízes das plantas. Por exemplo, as plantas que não têm raízes muito desenvolvidas, que são muito pequenas, não é ideal passar elas direto para a lechuza. Então, uma planta muito pequenininha, eu usaria o fluval, seria o mais indicado para se utilizar. Por exemplo, eu tenho um berçário ali, onde eu germino alguns cormos, e aqui tá misturado com um pouco de perlita, mas aqui eu tenho o fluval, que são essas bolinhas pretinhas. E esse fluval, ele favorece o enraizamento da planta. Então, para plantas muito pequenas, primeiro eu passo para o fluval, e quando elas têm 3 ou 4 folhas, eu passo elas para o outro substrato, que é a perlita. E assim eu estou fazendo com todas as minhas plantas. Adaptando, fazendo algumas adaptações com essa monstera aqui. Acabou que peguei um vaso transparente, furei mais, coloquei uma corda e passei, porque as raízes dela são grandes, né? A monstera tem uma raiz que se desenvolve bem e ela precisava de um vaso maior. E ela tá aqui nesse vaso, com essa cordinha. As raízes dela em breve vão chegar ao fundo do vaso e aqui embaixo eu tenho um reservatório de água, de onde ela pega água e substrato. Bom, basicamente eu acho que essas são as dicas que eu tenho para compartilhar com vocês sobre semidroponia. É, assim, quem vai começar agora a fazer semidroponia, eu acho que você tem que testar. Não, eu não indicaria você fazer isso com todas as suas plantas. Se a planta passou por um processo de estresse recente, o ideal é você esperar um pouco antes de trocar de substrato. É, até que ela se adapte. Tem gente que coloca a planta na água um pouco, para ela se adaptar, para antes de colocar ela direto na lechuza, antes de trocar de substrato. Tem gente que usa o enraizador. Cada um tem sua maneira. Eu acho que tudo nessa vida de colecionar planta, tudo é teste, tentativa e erro. Por acaso as minhas estão indo bem. Eu tenho tido poucas perdas, quase nenhuma, exceto uma que eu mexi e acabei estressando as raízes. Então acho que é tentativa e erro. Vale a pena testar, quem puder. É possível fazer com caqueira, é possível fazer com argila expandida, claro que observando a granulametragem, né? Se é uma planta muito grande, eu posso botar uma argila expandida grande, mas se é uma planta menor, já existe no mercado argila expandida num tamanho menor. E aí você tem que observar o que aquela planta está pedindo, o que aquelas raízes estão pedindo naquele momento. Mas em geral, as minhas plantas estão nesse substrato. Muita gente me perguntou se eu tenho planta no esfagno. Não, elas estão com lechuza no substrato inorgânico. Só que, por exemplo, como essa alocácea aqui, ela aprecia bastante umidade, eu tirei ela da caixa de umidade e ela está numa estante normal, que tem aquecedor. Eu coloquei um pouquinho de esfagno em volta e para manter a umidade no todo. E por capilaridade, como a água chega ao substrato, esse esfagno também acaba ficando molhado, já está quase seca. E assim elas estão desenvolvendo. E a adubação é importante também, você tem um cronograma de adubação, mas acho que a grande vantagem desse tipo de cultivo que acaba que você perde menos plantas e você tem menos preocupação com a questão da rega e menos chance de exagerar também na questão da rega. Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, espero que tenha ajudado. Pode me mandar mensagem que se eu souber eu vou responder. Tchau, tchau.